Muito bem, estamos de volta aqui com On The Rock. Vamos continuar aqui com o Marcelo. Semana passada foi legal, né? Foi legal, muito bom, né? Rapaz, olha, foi uma repercussão grande. Realmente, o AC/DC é uma banda fantástica, enfim, agradou a muita gente, né? Hoje nós estamos com um disco importantíssimo que mudou também a história do rock, né? O 8º disco do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, ele foi gravado, é o 8º álbum de estúdio da banda, e foi gravado em 1973, dia 1º de março. Legal. Daqui a pouco, né? Então, Pink Floyd é uma banda de rock progressivo, como já foi dito, né? Como é que você acha que é a pegada desse disco? Olha, o Pink Floyd ele sempre foi uma banda inovadora, né? O Pink Floyd sempre foi uma banda inovadora e tal. Nesse disco, ele trabalha muito como as bandas de progressivo, com um tema único, que é a loucura. Loucura. Se a gente for ver o outro lado, o lado escuro da lua, né? O lado escuro da lua seria o lado escuro da mente. O que seria o lado escuro da mente? Seria a loucura. Mas ele questiona o que seria essa loucura. Será que seria a loucura de a gente falar que é Napoleão e sair dançando? Ou a loucura de a gente não se adaptar ao mundo? Tem dois tipos de loucura, né? Então, e o Pink Floyd, esse The Dark Side of the Moon, em 1984, 83, quando eu comecei a curtir rock realmente, muitos headbangers, eles respeitavam o Pink Floyd justamente por causa do The Dark Side of the Moon. Exatamente. Muita gente respeitava. E já no 8º álbum, né? No 8º álbum. É fora de série, né? É um disco assim que muita gente fala assim, qual é o disco que você tem do Pink Floyd? Eu tenho o Prisma. Ele não falava que tinha o The Dark Side of the Moon. Ele falava que tinha o Prisma. Que é a camiseta, que é a camiseta, né? A camiseta que qualquer pessoa que é fã do Pink Floyd tem essa camiseta. Tem essa né? camiseta, Então, os temas explorados, né, nesse disco, né, são variados e pessoais, diz aqui a história, né? Cobiça, doença mental, envelhecimento, Sim. inspirados principalmente na saída de Syd Barrett, que deixou o grupo em 68, depois que a sua saúde mental ficou deteriorada. Ele fez um disco bastante interessante, o primeiro que era totalmente psicodélico, né? Que é The Piper Gates at the Down. É um disco fora de série, um disco excelente. No segundo disco do Pink Floyd, A Saucerful of Secrets, já eles estão numa linha mais diferente. Eles já estão numa linha mais que chamavam de Space Rock, que é um som mais etéreo, mas tinha ainda uma influência do Syd Barrett. Agora, nesse disco, eles dialogam bastante com o Syd Barrett também. Esse tema de loucura, né? Mais assim, uma pegada mais espiritualizada, né, com ele, né? Dialogando através da música. Dialogando através da música, né? É a mesma coisa que a gente falou semana passada do Back in Black, né? Que parecia que era o Bon Scott que estava falando na música. A música que a gente vai falar, o Speak to Me, é justamente sobre isso. Parece que o Syd Barrett que está falando. Então, o álbum vendeu mais de 15 milhões de cópias, aparece na lista dos álbuns mais vendidos da história, né? E também no Reino Unido e na França foram assim os lugares onde ele teve mais repercussão, tá certo? Também recebeu a aprovação total dos fãs. Em 2003, a revista especializada em música Rolling Stones, ela anexou The Dark Side of the Moon como segundo lugar de uma lista de 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame. Você vê? O primeiro é Sgt. Pepper's, o segundo é Dark Side of the Moon. Depois a gente vai ver por que o Sgt. Pepper's tem essa fama toda. Bem esquisito, né? Bom, vamos lá. Qual é a primeira música que nós vamos ouvir? A gente vai ouvir Speak to Me. É a primeira faixa do álbum, né? A primeira faixa do álbum, por quê? Speak to Me, fale comigo. É como uma pessoa que está querendo, né? Atenção, e a letra diz, eu trabalhei muito com bandas, eu estava sempre muito louco, tal. É justamente sobre o Syd Barrett. Parece que é o Syd Barrett que está voltando, né? Então Speak to Me é até uma homenagem ao Syd Barrett. Só ouvindo, né? Só ouvindo, inclusive aquela outra música que muita gente não sabe, de um disco que a gente pode falar mais pra frente, né? A Wish You Were Here, é justamente sobre o Syd Barrett também. Então essa música Speak to Me tem tudo a ver com o Syd Barrett, e a letra é muito legal. O Pink Floyd de rock progressivo é a mais famosa e também é uma das bandas mais respeitosas de todas, né? Respeitada de todas. Sim, né? Exatamente. E como você falava que na semana passada que o AC/DC era uma das bandas mais honestas que existiam, o Pink Floyd também parece que vai nessa seara, né?
O Pink Floyd teve um probleminha, porque, por exemplo, ele fez alguns discos assim que muita gente assim torceu um pouquinho o nariz, que foi o The Final Cut, né? The Division Bell, muita gente já... Tudo bem que o Division Bell já não tinha o Roger Waters, né? Muita gente torceu o nariz. O Roger Waters saiu da banda? Saiu. Né? O Roger Waters saiu da banda e tal. Agora, o AC/DC é aquele rock and roll do blusão e tal. O rockinho, né? O rockinho. Agora o Pink Floyd é uma banda assim que vem muito de sentimento. O Pink Floyd, a banda transmite o sentimento. Se você quase um clássico, né? É quase um clássico. Se você... Uma outra faixa que a gente vai ouvir depois, The Great Gigant Sky, é lindíssima. É uma coisa assim... Uma vez eu estava ouvindo uma outra rádio em São Paulo, a Brasil 2000, o cara falou, olha, só quem não tem... Não, desculpa, 97 FM, na época que era rock, só quem não tem sensibilidade que não gosta dessa música. Então o Pink Floyd tinha muito dessa sensibilidade, que é uma coisa que mexia, que inclusive eles começaram com uma banda psicodélica, que a psicodelia seria o quê? O despertar da alma. Psicodelia. E o Pink Floyd tem muito disso, mesmo sendo uma banda progressiva, que muita gente fala que é fria, que eu não acho, eles têm esse negócio de mexer com a gente, né? Muito bem. E qual é a próxima? É uma próxima, que inclusive pode até ser considerado um protesto, que é Time. Né? Que Time fala muito da corrida do homem pela vida, mas assim, ou seja, as pressões da sociedade atropelam o homem. Né? E apenas um detalhezinho para falar da Time. Ela era a música de abertura de um seriado chamado Sexto Sentido. Aqui na Globo. Extinta TV Tupi. Na extinta Tupi, exatamente. Sexto Sentido. Antigo pra caramba, né? Era 73, 74 também. Entrava tocando. O início da música era exatamente a vinheta que abria. Né? E muita gente ficava com medo. Ouvia aquela música e já ficava com medo, né? Mas time, se a gente for ao pé da letra, é tempo, né? É tempo. Então, é justamente esse tempo que parece que o homem não tem por causa da pressão da sociedade. Ele não tem um tempo para si. E é a única música do álbum acreditada aos 4 membros da banda, né? A banda é bastante notória, também possui longa introdução, a música, né? E uma passagem de relógios tocando alarmes, ecoando e gravado em estéreo pelo engenheiro Alan Parsons, não especificamente para o álbum. Cada relógio foi gravado separadamente em uma loja de antiguidades. Vejam, né? Quando você fala de rock progressivo, você fala de algumas bandas que fizeram... O Yes é outra que fez bastante sucesso. Gentle Giants também. E aqui no Brasil nós tivemos algumas artistas que saíram de banda de rock progressivo e tal. Não se tem notícia de, vamos dizer, de confusões dentro da banda Pink Floyd, né? Ao contrário de outras bandas, né? Que os integrantes andaram discutindo entre si, uns saíam, outros entravam. Teve uma pequena crise quando foi do The Wall para o The Final Cut, né? Que no The Final Cut o tecladista não participa, Rick Wright não participa do The Final Cut. E perguntaram pro Roger Waters e ele falou assim, não, mas o que acontece foi que a gente fez vários teclados nós tivemos que tocar os teclados no The Wall. Mas depois ele voltou na banda, infelizmente ele faleceu, mas eu acho que foi a única crise, que inclusive quando teve a substituição do Syd Barrett pelo David Gilmour, o David Gilmour era muito amigo do Syd Barrett, né? Inclusive o David Gilmour, ele entrou na banda para tocar quando o Syd Barrett começava a pirar. Quando ele começava a pirar, entrava o David Gilmour, né? Ficava ali. Ele ficava ali como stand-by. No banco, né? No banco. E depois, infelizmente, ele teve que... Infelizmente, por causa que o que aconteceu... Teve alguma participação no Rock in Rio, Pink Floyd? Não. Não, né? Não Pink veio Floyd, no Brasil, não né? Não. Aliás, o Rock in Rio foi um divisor de águas do rock progressivo pro rock metal, né? O que aconteceu naquela época? Sociedade de consumo estava hoje, né? Vamos dizer assim que o rock foi muito, com o heavy metal, ele foi muito popularizado. Vamos dizer que virou consumo também. Não vamos dizer que antes o rock que era contra o consumo, de repente o Rock in Rio teve que teve uma participação excelente. Não teve Rick Wakeman, né? Não teve Rick Wakeman no... Rick Wakeman teve no Maracanãzinho um show 74, dele. foi excelente. Inclusive... Os caras do Yes, assim, eles fazem tanta coisa boa que eles fizeram uma banda
chamada Anderson Bruford Wakeman Howe, que foi uma banda, os 4 membros sem o Chris Squire, que foi uma banda excelente. E eles gravavam na Abbey Road, né? Que é a gravadora dos Beatles. Dos Beatles, né? É o estúdio, né? O estúdio da Abbey Road. Abbey Road. E o Time foi uma música, então, que fez muito sucesso. Talvez a música mais conhecida do álbum, né? Exato. Talvez devido com o Money, sei lá. Eu acho que o Money foi mais conhecido. Um pouquinho mais conhecido, né? Mas por causa desse seriado, ela se tornou uma música muito conhecida, né? Sim, naquela época. E é uma música longa também, não é uma música muito curta, né? É uma música muito bem concebida, né? Os vocais são muito claros, assim. O vocal do... E uma letra fantástica. Letra excelente, sabe? O Pink Floyd sempre teve letras muito boas, né? Tá bom. Quem fala que o Pink Floyd teve aquelas letras que não tem pé nem cabeça, essa pessoa não tem pé nem cabeça. Marcelo, agora essa música eu acho que ela tá meio fora da casa, cara. Essa próxima nossa aqui. Porque a gente ouve a música, a gente ouve um disco tão bem elaborado, tão bem musicado, e de repente vem uma baladinha rock assim. O meio, Time tem esse sabe? tipo de coisa, né? Essa música, desculpa, Time, Money. Money. O que acontece com Money? Money, musicalmente, tá totalmente fora do disco. Tá totalmente fora, com um disco mais sombrio. Não é tão. Mas é uma música que beira o pop. A letra dela justifica? Exatamente, a letra justifica. Porque quando a gente fala com o tempo, a gente fala de time, que é o tempo que o homem tem o seu tempo roubado. O Money é o contrário. O Money diz o quê? Que o dinheiro está roubando a alma do homem, o dinheiro está roubando a vida do homem. Então, a música entra justamente pela letra. Pela letra se adapta ao disco totalmente. Pelo som, não. Aqui diz o seguinte, que ela foi escrita pelo baixista Roger Waters. É uma canção que abre o lado 2, quando tinha ele feito. Exatamente, Saudoso vinil. Saudoso vinil. E é a única canção que entrou no top 20 da Billboard Hot 100. A canção é conhecida pela sua incomum assinatura de tempo, 7x4 e depois 4x4, e o som de moedas e caixa registradora que dão início à canção. Na exposição de 2017 em Londres, The Immortal Remains figurava na vitrine dedicada ao álbum, uma parte da fiada de moedas originais que foram utilizadas pela gravação. Este som é introdutório, é similar ao Time. Eu não acho tão similar assim, mas estão dizendo aqui que é similar. Eu não concordo. Moedinhas, né? Como se estivesse você jogando moeda no bolso. E o motivo dela ter feito mais sucesso no disco, até mais que Time, foi a facilidade de assimilação. Que Time tem uma assimilação um pouco mais difícil. É um chicletinho, né? É um chicletinho, é o bubblegum, né? Aquela música que fica na cabeça, exatamente, né? Se ouve uma vez, ela fica... É gozado que desse disco, aqui ficou mais na minha cabeça, foi Us and Then. Eu não sei porquê, cara. Não sei se é porque ela tem um equinho que repete Us and Then. É belíssima, eu acho a Us and Then muito música, bonita. Né? Então ela ficou mais na minha cabeça. Hoje falando de um disco fantástico, The Dark Side of the Moon, ou o Prisma, né? O Prisma. Olha, teve uma cantora que cantou com Pink Floyd a próxima música que a gente vai exatamente ouvir, né? Como é que ela entrou na jogada? Essa menina, ela, enfim, foi a música que exigiu a presença dela. A música exigiu, né? The Great Gig in the Sky. The Great Gig in the Sky, ou seja, um giro pelo céu, alguma coisa, uma meditação. Essa música fala assim da morte, né? Essa música fala da morte. Eu não tenho medo da morte, alguma coisa assim, mas é mais perto de uma angústia. E embora a participação dessa cantora é belíssima, uma voz belíssima, Clary Torrey. Isso. O canto é uma música que é bem... demonstra toda a angústia que ela está sentindo. Gostei que ela estava numa banda de já pessoas perando os 35, 40 anos, e ela tinha 22 quando ela gravou junto com a banda. Exatamente. Que eles começaram a procurar uma vocalista para a gravação, e o engenheiro de som Alan Parsons sugeriu essa moça, Clary Torrey, uma compositora e cantora de estúdio da época, que tinha 22 anos. E o Parsons já havia trabalhado com ela e gostou da voz dela e sugeriu para que ela participasse da gravação. Essa moça, ela cantou essa música e depois, olha... Sumiu. Não se ouviu mais falar dela, né?
Talvez ela tenha tido alguns trabalhos locais, mas assim como intérprete ela sumiu. Ela não colheu os louros da fama, vamos falar. Porque essa assim, música né? tocou essa bastante. Música tocou muito. Né? Inclusive, até para quem é do começo dos anos 80, tinha um programa da Globo passando a Armação Ilimitada, né? Um programinha. E essa Armação Ilimitada tinha acho que era, não sei se era Bianca Byton, que Bianca Byton, que ela era uma sereia e tinha justamente essa música com esse canto. Né? Uma coisa que muita gente, pô, que legal, eu vi. Pô, você viu a Armação Ilimitada ontem? Pô, você sabe qual é essa música? Não sabe a letra. Pô, daí o pessoal não sabe a letra e você foi não sabe a letra e você vai e fala, nossa, que romântico. Por exemplo, Bean do Michael Jackson é pra um ratinho. Todo mundo dançava de rostinho, abraçado e tal. Essa música é uma das músicas assim que eu julgo que é uma das mais depressivas fala justamente todo o grupo, né? Não só desse disco. Né? A gente pode ver que tudo isso aí, um conjunto, é o conjunto da loucura, porque tudo que, de repente, vamos dizer assim, que é racional, você não tem medo da morte, muita gente fala, esse cara não tem medo da morte, então ele não é normal. Será que essa menina não ficou louca depois do disco e sumiu? Pode ser. Voltamos com mais The Dark Side of the Moon aqui no On The Rock, pra gente falar da banda e também da próxima música que a gente vai ouvir, que é muito bonita, On The Run, né? Na corrida, né? Seria na corrida, seria espécie de uma fuga. Ao pé da letra, né? Se a gente for pegar, ela leva um pouco de fuga. É uma fuga. Uma fuga, a pessoa correndo. Esse disco, por isso que eu digo, esse disco ele foi assim, ele fez muito sucesso, foi um disco, talvez o disco que fez mais sucesso, acho que ele deu o que fizeram mais sucesso do Pink Floyd. Mas esse em particular era uma apologia do sentimento de solidão. Sim, exatamente. Assim, como é que isso foi surgir? Não tem uma explicação assim? A banda estava passando por um momento em que estavam meio depressivos, estavam meio... Eu gostava, o Pink Floyd nunca teve essas crises assim existenciais, né? Tipo, o Kiss, quando teve uma crise existencial, cada membro do Kiss foi fazer um disco solo. O Pink Floyd não teve esse problema, foi uma questão de concepção, assim. Ou seja, a gente vê alguma coisa positiva nesse disco? Não, todos os sentimentos negativos... E é uma música praticamente totalmente instrumental, né? Instrumental, totalmente instrumental. Tem umas falas no meio, mas... Sim, algumas coisas, mas... a gente vê que o Pink Floyd trabalha nesse disco com os temas mais negativos da alma humana, da pessoa humana. Então, essa On The Run tem esse negócio. Na corrida, na fuga, eles estão saindo de algum lugar. Então vamos ouvir essa música, né? Sim, para entender melhor, né? Você que está em casa, você pode fazer o seguinte: você vai lá no Google, tem a traduçãozinha, então você vai acompanhando, vocês vão ver que essas letras são muito ricas, em pensamento, em sentimento, enfim, na elaboração própria da música. São músicas muito ricas, né? Vamos ouvir? On The Run? On The Run, The Pink Floyd. Vamos ouvir. Então, nós abordamos aqui no nosso On The Rock de hoje The Dark Side of the Moon, da banda Pink Floyd, o 8º trabalho da banda e o trabalho talvez mais famoso, né? Mais famoso da banda. Na semana que vem nós vamos falar dos Beatles. Sim, Sgt. Pepper. Sgt. Pepper, esse aqui não pode faltar. Vamos fazer o Sgt. Pepper na terceira semana do nosso On The Rock e a gente já está pensando já numa coisa diferente aí para falar, exatamente, né, dos reis, né? Uma boa tarde para todos. Semana que vem a gente volta.